Olá, senador. Olá, Magno, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bom? A gente tá apanhando aqui. Já faz muito lives aqui há muito tempo, mas sempre apanha aqui no início. É Muito sempre assim, né? prazer. Para mim Agradecer também, ao Magno. senhor, agradecer aqui o senhor por atender o nosso convite. E gostaria Obrigado. de saber como é que o senhor está. Está bem de saúde? Tudo bem, graças a Deus. E você, a sua família, todos bem? Tudo tranquilo. Que bom, Eu que bom. gostaria, eu gostaria de iniciar, senador. O seguinte, a gente está vivendo um país muito conturbado. O senhor Sim, vê o clima que está acontecendo hoje no Brasil muito parecido daquele ano que o senhor sofreu o impeachment? é bem diferente, Magno. Nós hoje estamos vivendo uma gestação de uma crise institucional, uma crise entre poderes, provocado pelo Poder Executivo em relação ao Poder Judiciário. No meu período, no período do impeachment, por exemplo, não havia crise institucional. A questão estava resumida dentro do Congresso Nacional. Era uma questão meramente política, né? Porque o processo de afastamento de um presidente, como nós sabemos, ele é político. Depois vem a questão da justiça quando termina o afastamento. Mas, então, no momento, nós estamos vivendo esse período de extrema gravidade e que eu acho que é necessário que uma aragem de bom senso, né, vá lá pelo Palácio do Planalto para trazer de volta o presidente e as pessoas que o assessoram à realidade. A realidade ela é muito difícil, a realidade é complicada e é preciso que nós todos nos acautelemos para que as instituições não entrem nesse conflito que terá consequências imprevisíveis. Pois é, eu só fala nesses conflitos, é mais ou menos a posição do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista aqui para a gente há 10 dias e ele reclamava dessas interferências muito fortes do Supremo no governo dele. Eu perguntaria o seguinte: no seu governo, o Supremo interferiu também? Não, o Supremo ele nunca interfere, não é? O Supremo, de motu próprio, ele nunca interfere em nada. Veja, você, isso é um dado muito importante. O Supremo sempre toma uma decisão em reação a uma solicitação que é feita ao Supremo. Sempre. O Supremo nunca, de ato de ofício, de ato próprio, ele interfere no outro poder. É sempre provocado por algum agente político, partidos políticos, ou organizações da sociedade. Enfim, é com base nisso que ele dá a resposta. E o presidente do Supremo, ele não deu nada mais, não fez nada mais, nada menos do que dar sequência ao processo judicial, no caso, por exemplo, do telefone celular. Ele fez aquilo porque é a praxe de encaminhar ao procurador-geral para que o procurador-geral opine sobre aquela solicitação de apreensão do celular do presidente da República. E aí o procurador-geral respondeu, dizendo que ser contrário, e o ministro imediatamente acatou a decisão do procurador-geral e mandou arquivar. Então foi criado um grande problema em torno disso, sem terem porquê. Faltou ao presidente da República um pouco de paciência, de tranquilidade para entender que os poderes eles agem de forma harmônica, mas independente entre si. E se ele aguardasse, tivesse aguardado um pouco mais, ele não precisaria ter aberto esse grande problema, né? Hoje criado com o Poder Judiciário em função da reação intempestiva que ele teve quando o ministro Celso de Mello deu apenas o encaminhamento natural a um pedido que havia chegado a ele como relator do processo. Esse raciocínio do senhor, ele se aplica também ao caso da Polícia Federal, quando o Supremo impediu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal? Nesse caso, também agiu motivado, não é? Ele agiu devido a uma motivação dada por alguém que solicitou, não é? Eu, no meu entender, nesse particular, o Supremo não deveria ter interferido, não devia ter recebido a solicitação e simplesmente ter arquivado. Mas, enfim, foi para a mão de um ministro e o ministro achou por bem não autorizar ou impedir, melhor dizendo,
que um diretor-geral da Polícia Federal, nomeado de acordo com as atribuições que o presidente tem de nomear ou desnomear quem quer que seja que esteja na órbita do Poder Executivo, fosse dado curso a essa decisão do presidente. Me pareceu que aí foi uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, por intermédio do ministro Alexandre. Mas, até para isso, também existe o recurso que é dado pela Constituição dentro do próprio Poder Judiciário. Né? Se fazer um recurso contra aquela decisão, essa decisão seria levada naturalmente ao Pleno do Supremo Tribunal Federal e a decisão talvez fosse outra. Enfim, então é necessário que haja também uma certa compreensão desses mecanismos de pesos, né, e de freios e contrapesos que funcionam no processo democrático. É necessário que cada um de nós procure fazer o possível, cada um de nós que eventualmente estejamos no exercício da presidência de um dos três poderes que constituem a base do Estado Democrático de Direito, tenhamos um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, né? E, sobretudo, muito bom senso para evitarmos que um conflito como esse possa se agravar e possa se transformar em algo que institucionalmente está preocupando a nação. Nesse caso da Polícia Federal, qual é a comparação, qual é a relação que o senhor faz com o caso do Lula lá atrás, que foi impedido de tomar posse como ministro da Casa Civil? A mesma coisa, a mesma coisa. Foi um ato e uma decisão da presidente da República e ela, como tal, tinha todo o direito de fazer e de indicar quem quer que fosse. O que motivou, o que agravou, talvez, esse fato em relação ao presidente Lula foi o vazamento um vazamento criminoso que foi feito de uma conversa que ela, presidente Dilma, havia tido com o presidente Lula, em que dali se depreendeu, daquela conversa, que ela estava avisando ao presidente Lula que iria nomeá-lo ministro-chefe da Casa Civil para dar a ele foro privilegiado, não permitindo que ele fosse julgado pela vara lá de Curitiba. Né? Foi esse vazamento, foi um vazamento criminoso desse áudio, que ensejou que fosse determinada a suspensão da posse dele como ministro da Casa Civil. Mas também foi algo equivocado no meu modo de ver. Pois é, o senhor fala que esse ato aí foi criminoso. E eu lembro que foi autorizado pelo ex-ministro Sérgio Moro, que era o coordenador da Operação Lava Jato. Eu perguntaria o seguinte: o senhor viu hoje que o Sérgio Moro passou a ser colunista do jornal O Globo, das organizações Globo. Como é que o senhor viu isso? Eu não sabia, é uma surpresa para mim. Ele é cronista agora É colunista, a coluna dele estreou hoje no jornal O Globo. Ah, não sabia. Foi uma boa informação. Bom, ele está, como se diz, sofrendo essa quarentena, né? Aqui é obrigado todos aqueles que deixam o poder, um posto como esse, no grau de ministro ou de secretário de governo, de 6 meses, ele fica recebendo o salário como se ministro fosse, mas não pode exercer nenhuma advocacia, por exemplo, que é a profissão dele, no caso, depois que ele deixou a magistratura. Mas pode sim dar aulas, lecionar, escrever artigos e, inclusive, agora, como você está dizendo, exercendo uma posição... Remunerados, presidente? Hein? Remunerados. Quando é assim... Remunerados? Pode. Ele não pode, nada que entre em conflito, por exemplo, agora... advogar. Ele não pode advogar porque uma causa que ele aceitasse poderia ele ter informações privilegiadas da época em que ele havia sido ministro, que poderia beneficiar o seu cliente. Nesse caso, aí de dar aulas, pode ministrar aulas, pode dar palestras, não só ele, como qualquer um outro, né? na situação em que ele se encontra. Pode dar aulas, pode dar palestras, pode escrever artigos. E daí eu entendo também que possa ser um cronista, enfim, de jornal, de televisão. Como é que o senhor vê o Sérgio Moro? O senhor foi também citado na Operação Lava Jato, eu vi, para fazer essa entrevista com o senhor aqui, eu fui levantar todas as informações mais recentes, mas foi arquivado o processo do senhor lá. Mas isso veio pelas mãos do Sérgio Moro. Como é que você viu a atuação do Sérgio Moro na Lava Jato e o Sérgio Moro agora ministro?
Bom, como como juiz da Lava Jato, ele foi um ministro que, sem dúvida nenhuma, ele fez um trabalho bom, bom, mas ele pecou em alguns momentos pelo excesso, não é, das atribuições dele. E excesso esse que transbordou para algo muito perigoso, que foi a estreita vinculação dele ao Ministério Público, que é a parte acusadora. Ou seja, o juiz tem a parte acusadora, que é o Ministério Público, e a parte defensora, que é o advogado do réu. Então, ele tem que manter equidistância desses dois polos e poder fazer e conversar com esses dois polos de forma independente, né, e absolutamente sem qualquer tipo de interferência. Depois, como foi visto pelo vazamento das informações que nós todos tivemos acesso, por aquele Intercept, né, nós verificamos que a vinculação dele com o Ministério Público era muito forte, inclusive combinando quais seriam as testemunhas que seriam chamadas, qual a oportunidade de de iniciar uma operação e coisas que tais, ou seja, num conluio dele como juiz com a parte acusatória. E isso é absolutamente reprovável. Absolutamente reprovável. De modo que eu acho que ele pecou muito fortemente nesse aspecto, enquanto juiz, e também, como ministro, ele pecou, no meu modo de ver, quando ele participa daquela reunião, daquela fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, ouvindo o que ele ouviu, inclusive referências muito explícitas e a maior parte do tempo relacionadas à questão de eventual interferência ou de suposta interferência do presidente na Polícia Federal, e ele ficou absolutamente silente, calado, ouvindo aqueles impropérios todos, né? Ele como um juiz que muito obediente à liturgia do cargo, e ele em nenhum momento, né, ele se levantou a mão para dizer, pedir licença ao presidente para que ele desse a sua palavra, desse a sua sugestão no meio daquela balbúrdia em que se transformou aquela reunião, inclusive para defender a parte dele, já que a parte dele estava sendo afetada porque é Polícia Federal. Eu acho que esse silêncio dele ficou muito mal para ele, não ficou bem. Ele deveria ter reagido de uma maneira, reagido nos termos civilizados, não é tudo aquilo que estava sendo colocado, já que ele estava discordando de tudo aquilo que estava sendo dito. Tanto estava discordando que 2 dias depois ele pediu demissão da função de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Sobre esse silêncio dele, o presidente Bolsonaro disse que ele foi covarde. Bom, esse é um termo que o presidente da República utiliza. Eu preferia dizer que ele pecou pelo silêncio. Ele não deveria ter ficado em silêncio naquele momento. Ou então, porque foi frouxo. Esse é um termo mais próximo da gente, né? Esse é um termo mais próximo da gente. Mas é mais ou menos assim. O senhor tem alguma mágoa dele por ele ter incluído o senhor Não, não. em processo no Supremo? Não, nenhuma mágoa, nenhuma mágoa. Isso a gente, viu, Magno, eu aprendi com tantos anos de vida pública, com tanto sofrimento a que eu fui submetido, eu aprendi que a gente não deve guardar mágoa nem ressentimento de ninguém. Mas Menos. eu vi o senhor no Senado brabo. O senhor reagiu fortemente lá. Pois é, mas talvez até por isso, por ter reagido fortemente, não é? É que eu não guardei isso dentro de mim. É uma maneira que a gente tem de não guardar mágoa e ressentimento, é a gente colocar aquilo para fora, regurgitar aquilo que nos faz mal na hora, porque depois você fica tranquilo consigo mesmo. E isso eu faço, não guardo mágoa nem ressentimento, menos em homenagem aos meus adversários, no caso, do que pensando na minha própria saúde. Porque a gente, quando guarda mágoa e ressentimento, a gente fica uma pessoa indisposta para o convívio social. E eu gosto e preciso muito do convívio social e não queria ser, portanto, uma pessoa antissocial, guardando mágoa e ressentimento. Presidente Collor, que relação tem esse episódio com a licença que o senhor tirou do Senado? Faz tempo, não é? Eu tirei licença no ano passado, uma licença de 4 meses,
porque eu achei por bem, como estava um momento mais tranquilo, os trabalhos no Senado, e eu achei por bem dar oportunidade à minha suplente, que é uma mulher, uma valorosa sertaneja, de Santana do Ipanema, esposa do prefeito de Santana do Ipanema, uma família tradicional da política alagoana, a senadora Renilde Bulhões, que inclusive tem um filho deputado federal, que é o Isnaldo Bulhões Filho, para que ela tivesse a oportunidade de representar a mulher sertaneja no Senado Federal. E foi por isso que eu tirei a licença para que ela tivesse esse momento e pudesse representar o sertão alagoano no Senado da República. Porque entenderam que o senhor estava com um problema de saúde, mas não tinha nada a ver, né? Nada, nada. Estou com saúde estou em forma, estou muito bem, graças a Deus. O senhor ainda corre, faz aquelas atividades. Eu vi o senhor muito correndo em Brasília, aquelas atividades Faço. físicas. Não daquela Pegava maneira. aqueles aviões para fazer aquelas. O senhor ainda faz isso ou não? Não. Os meus exercícios naquela época, eu corria, Magno, 10 mil metros, né? 10 mil metros, 3, 4 vezes por semana. Fazia corridas, não era caminhada, eram corridas, né? E fazia 10 mil metros em 50 minutos, imagina, era uma posição de atleta, né? Hoje já não corro tudo isso, não, mas faço as minhas corridas, as minhas caminhadas, os meus exercícios físicos, a musculação, 3 vezes por semana, impreterivelmente. Não deixo de fazê-los. Presidente Collor, o senhor está uma pessoa mais frequente nas redes sociais, depois que voltou a exercer o mandato, tirou essa licença, o senhor está mais presente nas redes sociais. O senhor já admitiu que seria candidato à presidência da República. O senhor confirma aqui que o senhor é candidato à presidência? Não, não, Magno. Para as pessoas que acompanham mais frequentemente, as pessoas vão verificar que lá eu digo que eu sou candidato, sim, à reeleição. É que na mídia social, que é um mundo inteiramente novo, não é? E que eu estou absolutamente embevecido de poder estar participando agora dessas mídias sociais e interagindo com os internautas, o linguajar é um linguajar diferente e as provocações são as mais diferentes possíveis, né? Então, algumas a gente brinca. Então, eu coloco alguns vídeos meus da campanha de presidente, com Collor, enfim, é o Collor. É candidato a presidente? Aí eu digo, quem sabe? O que é que você acha? E mais assim, mais assado, né? Mas quando a pergunta vem em tom mais sério, o senhor está pensando em ser candidato a presidente? Eu digo, não. Vai ser candidato a quê? Assim, eu sou candidato agora a sobreviver a esse período pelo qual nós estamos passando. Sobrevivendo, que eu espero que sobreviva, em 2022, o que eu pretendo é ser candidato à reeleição para o Senado Federal. Mas Daniel Torinho, que é o presidente do seu partido, disse que o senhor é candidato do Centro Democrático. E eu já vi o senhor falar nessa palavra, Centro Democrático. Centro Democrático. Centro Democrático. Essa posição que nós sempre adotamos, a do Centro Democrático. Não é? É um centro que preza pela democracia, preza pelo respeito às instituições e, no meu caso particular, um democrata liberal com preocupação e compromisso social. Mas o senhor seria candidato por esse Centro Democrático? Não, não, não. A presidência da República, não. Eu sou candidato pelo meu partido, que é o PROS, candidato à reeleição ao Senado. Muito bem. O senhor foi nas redes sociais pedir perdão pelo confisco. O arrependimento é muito grande? É grande, mas não é a primeira vez que eu faço isso, viu, Magno? Eu já, desde que deixei a presidência da República, nas várias entrevistas que eu concedi ao longo desse tempo, eu sempre venho me penitenciando e pedindo desculpas, não é, pelo desassossego, pelo sofrimento que é aquele bloqueio dos ativos, que não foi só a poupança, foi o bloqueio geral dos ativos todos da economia. Não é? Foi uma medida extremamente forte, porque extremamente perigoso era o nosso adversário, que era a inflação, de 80% ao mês. Quer dizer, uma inflação brutal que penalizava, sobretudo, os mais necessitados e as camadas mais vulneráveis da população. Então, uma medida que estava, não era só na minha cabeça, é uma medida que estava na cabeça de todas as equipes econômicas que assessoravam os principais candidatos à presidência naquela época, a ponto de ter aquele diálogo, né, que foi amplamente divulgado à época, do Aloysio Mercadante,
que é um prócer do PT conhecido, 5 dias depois da posse, 4 dias depois da posse, no dia 15 de março, que eu assumi a presidência, no dia 19, ele esteve com a então ministra Zélia Cardoso de Mello, ministra da Economia, dizendo a ela: Zélia, esse programa, parabéns pelo programa, esse programa econômico de vocês era o programa dos nossos sonhos. Agora, nós sabíamos que se nós fôssemos eleitos e se nós aplicássemos esse programa, no dia seguinte nós estaríamos fora do governo. Então, isso estava na cabeça, veja, do nosso contendor naquela ocasião, que era o presidente Lula, do partido dele, e também dos outros candidatos. Todos os outros candidatos principais que estavam na disputa, todos eles sabiam que para combater uma inflação de 80% ao mês, nós tínhamos que passar por um congelamento de preços, e passando por esse congelamento de preços para que ele tivesse êxito, nós precisávamos enxugar a liquidez no mercado. O que é que significa dizer isso? Significa retirar de circulação aquela montanha de dinheiro que havia na economia. Porque com a inflação de 80% ao mês, a Casa da Moeda tinha que imprimir a cada mês o equivalente à depreciação da moeda naquele período. Então, era um volume muito grande de recursos, todos aplicados naquelas operações financeiras de overnight, que se aplicava agora de noite, antes do fechamento da Bolsa, e no dia seguinte se ganhava milhões e milhões, naquela época, cruzados novos. Muitos empresários, inclusive, ao invés de investir no seu próprio negócio, preferiam investir nessa especulação financeira, porque tinham maior rentabilidade do que a própria finalidade da sua empresa. Então, era uma desorganização muito grande. Então, precisávamos tirar de circulação esses recursos para que esses recursos não fossem para o consumo, por estarem os preços congelados, porque aí nós teríamos um outro tipo de inflação, que era a inflação da demanda, que seria uma demanda enorme, e aí viria uma inflação também nos mesmos moldes, da mesmo nível daquela que nós estávamos enfrentando, que era a inflação de custos, né? Então, essa, não, portanto, uma medida que não nasceu da minha cabeça, somente havia um consenso, mais ou menos, dentro dos economistas, de que essa seria uma solução. Mas eu vinha, como estava dizendo a você, já me penitenciando, porque desde aquela época eu sofria muito também com a penalização de milhares e milhares de brasileiros que tiveram as suas vidas muito perturbadas com aquele bloqueio dos ativos, como alguns querem reduzir ao confisco, chamado confisco da poupança. Embora não tenha sido confiscado, não tenham sido confiscados esses recursos. Eles foram devolvidos em 18 parcelas mensais, a última delas tendo sido paga em agosto de 1992. Mas, enfim, então, nessa questão, eu já vinha me penitenciando, como eu estava dizendo a você, e calhou de agora ter uma divulgação maior, porque eu pedi desculpas e pedi perdão a todos aqueles que sofreram com o chamado confisco da poupança, que eu digo bloqueio dos ativos, por uma rede social que tem uma enorme capilaridade. Eu fiquei impressionado quando eu fiz essa declaração e postei no meu Twitter com a repercussão que isso teve. Então, isso teve uma dimensão muito grande, e por isso é que pareceu a alguns que tenha sido a primeira vez em que eu tenha pedido desculpas e perdão por esse desassossego causado a tantas pessoas aqui no Brasil. Mas não, eu já havia feito isso outras vezes. O senhor, antes de ser presidente da República, o senhor foi governador de Alagoas. Eu fui secretário de imprensa aqui de Joaquim Francisco, quando o senhor era presidente. Joaquim Francisco era governador, eu fui secretário de imprensa dele. Puxa, e aqui houve um caso interessante, presidente, é que ele fechou a praia aqui na crise do cólera. Tá? E parece que foi o senhor que deu a ideia dele para tomar o banho na Praia da Boa Viagem, porque senão ninguém mais entrava na Praia da Boa Viagem. Isso é verdade? O Joaquim é um grande querido amigo meu, tenho as melhores recordações dele do período em que ele era governador. Foi quem me deu um apoio muito forte aí em Pernambuco. Até hoje sou grato a ele e sou muito grato, sobretudo, pela valentia que ele sempre demonstrou naquele processo político.
E esse episódio, ele disse para mim, disse, presidente, a cólera aqui, o pessoal está todo em cima de mim, então a cólera acabou, não tem mais, mas o pessoal está com medo de ir à praia, de frequentar. Eu falei, Joaquim, Ele já fechou a tem... praia, presidente. Os cavalos ficaram na praia Pois da Boa é, Viagem. ficaram, fechadas as praias e sem ninguém poderia. Eu falei, você mostrar agora que não tem perigo, você deve você mesmo tomar um banho de praia. Um banho de mar. Vá lá e mande De mar. filmar e tal, e divulgue na televisão. E aí, eu não sei se por isso ou porque ele achou por bem, independentemente de eu ter falado, mas ele tomou esse banho e, afinal, as coisas voltaram ao seu normal. Eu estava no voo, a gente foi no jatinho de Brasília, de Recife para Brasília, e na volta dessa reunião, que o senhor se reuniu com os governadores, ele consultou no jatinho, na volta, todos nós, auxiliares que estavam com ele, dizendo que o senhor tinha dado essa ideia para ele e qual era a opinião nossa, se ele devia tomar o banho ou não. E ele acabou decidindo, no dia seguinte, às 10 horas, estava um batalhão de imprensa lá e tal, e o senhor sabe como é que acabou, né? Mas qual foi a decisão de vocês nesse voo? O que é que vocês disseram para ele? Vocês concordaram com o banho ou não concordaram? Quando ele perguntou a Não, vocês. a minha opinião, eu vi todo mundo dar opinião, nós éramos 3 ou 4 auxiliares no avião com ele, e eu disse, olha, governador, em termos de mídia, o senhor vai ser notícia internacional, né? Agora, cuidado para não cair no objeto de uma ironia, né? Uma coisa desse tipo, ninguém levar a sério e tal, né? Aí ele falou, eu vou decidir, amanhã eu vou decidir e ligo para vocês. Mas eu acho que o Collor tinha razão. Que bom, que boa notícia é essa, né? Boa notícia do que eu digo, que boa lembrança que se tem desses momentos assim. Já que a gente está falando aqui em Pernambuco, presidente, hoje eu recebi, as pessoas aqui souberam, aqui no Nordeste, que eu ia entrevistar o senhor, e o Raimundo Pimentel, que é prefeito de Araripina e é alagoano. Ele me mandou aqui um documento aqui que o senhor vai ficar surpreso. Sim. É sua filiação ao MDB em 85, lá em Maceió. A ficha, inclusive, foi assinada pelo Ulisses Guimarães. É isso Está aqui, mesmo, ele me mandou, ó. Está aqui, ele me mandou, abonada por Ulisses Guimarães. Puxa vida, abonada pelo doutor Ulisses, é verdade, em 85, exatamente. Como é que ele 85. Tem essa ficha? Como é que ele tem essa ficha? Ele me conta aqui o seguinte, que o sogro dele, Pedro Muniz Falcão, Camussé, pai da ex-deputada Socorro Pimentel, que era vereador de Maceió. Certo. E, na época, o presidente do diretório do PMDB em Maceió era ele, o Pedro Camussé, né? Camussé. E ele também tem ligação com o Djalma Falcão. Isso, que é o irmão do Camussé. Isso, que é irmão do Camussé. E ele disse que essa ficha, que depois eu vou mandar para o senhor, estava nos arquivos dele. Muito obrigado. Eu agradeço muito ao prefeito, agradeço muito a você, porque isso é uma ficha histórica para mim e eu não tenho cópia dela. Eu fico muito agradecido, mas realmente eu desejo... Abonada por Ulisses Guimarães, viu? Abonada por Ulisses. Eu me lembro, quando da filiação, eu era deputado federal. E aí eu ia me filiar ao PMDB e as pessoas lá, houve uma certa resistência dentro do partido, em Alagoas. E aí, enfim, eu disse, olha, mas agora para eu entrar no PMDB é somente se o doutor Ulisses abonar a minha ficha. Então, os nossos amigos do PMDB de então, lá de Alagoas, foram ao doutor Ulisses, que era o presidente da Câmara dos Deputados à época e também presidente do PMDB. E aí ele chegou, eu fui a Brasília, no gabinete dele, fizemos lá uma pequena cerimônia, e ele abonou a minha ficha de filiação. Realmente é um documento histórico esse. Eu fico muito agradecido ao prefeito por ter tido essa... Raimundo Pimentel. O Raimundo Pimentel, meu abraço para o prefeito Raimundo Pimentel, um abraço... É alagoano. Alagoano, e dizer que a família dele, o Djalma, foi um grande amigo meu, o Alcides, que hoje vive, também irmão do Camussé, irmão do Djalma, é um grande amigo meu. Eu tenho um filho do Alcides que trabalha comigo lá no meu gabinete em Alagoas. Enfim, as nossas vinculações já vêm de muito tempo, então. Presidente Collor, o senhor me recebeu aí... O senhor está em Alagoas ou na Casa da Dinda? Na Casa da Dinda, aqui em Brasília. O senhor está na Casa da Dinda. O senhor me recebeu lá no seu gabinete
em Maceió, e o senhor deu uma longa entrevista para a Agência Nordeste, nessa época eu dirigia a Agência Nordeste, e me parece que o senhor revelou pela primeira vez o seu voto em Lula no segundo turno, que foi Certo. manchete em todos os jornais do Nordeste, foi uma entrevista histórica, foram 2 páginas de entrevista. Eu perguntaria o seguinte, naquela época o senhor falou que foi um ato de coragem da sua parte de votar em Lula no segundo turno. O senhor se arrependeu desse voto? Não, não me arrependi. Não me arrependi. Eu votei no Lula e não foi Por uma vez tudo que só. aconteceu, Eu por acho, tudo que aconteceu no país, o senhor não se eu, acho- arrependeu? eu acho que ele nem sabe, eu acho que ele nem sabe, né? Eu acho que ele nem sabe. Mas eu votei nele em 98, votei nele em 2002 e votei nele em 2006. Votei nele 3 vezes seguidas, não é? Agora, depois que aconteceu, isso foi depois que ele saiu, né, da presidência, que as coisas começaram a se descortinar. Mas na eleição e da reeleição dele, não é, eu votei conscientemente de que era o melhor candidato e era o que tinha o Brasil que continuar o trabalho que ele iniciou em 2002 com a Carta aos Brasileiros. É muito importante nós nos lembrarmos de que ele, né, quando tinha como vice o José Alencar, um grande mineiro, uma grande figura humana, um empresário importantíssimo no Brasil, deu a ideia a ele, Lula, de escrever uma carta aos brasileiros, em que ele, nessa carta aos brasileiros, que ele escreveu e divulgou, ele fazia uma profissão de fé em relação à economia de mercado, dizendo da preocupação social, do compromisso social que ele tinha com o partido dele, mas que ele entendia que a iniciativa privada haveria de ter um espaço importante durante o mandato dele, que ele iria prestigiar a iniciativa privada e de todas as maneiras preservar essas regras básicas de respeito à propriedade privada e essa coisa toda. Então foi essa carta aos brasileiros que deu um maior incentivo ainda na eleição de 2002, para que todos aqueles que estavam indecisos, não era o meu caso, que eu estaria votando nele mesmo sem a carta aos brasileiros, votassem nele, o que deu a eleição, no final das contas, a ele próprio. Presidente, o Brasil viveu 2 impeachment, o seu e o da Dilma. Aí diz que o do senhor houve crime, o da Dilma não. O que é que o senhor acha disso? Bom, o que eu digo sempre, né, é que o rito foi o mesmo, tanto no meu afastamento quanto no afastamento da presidente Dilma. Mas o ritmo e o rigor foram diferentes. Quer dizer, no meu impeachment foram coisas assim impressionantes que aconteceram em termos dos prazos que não eram respeitados, porque houve nessa ocasião, entraram, deixa-me ver se eu recobro aqui, porque não havia na Constituição de 88 nenhum artigo que dissesse ou que formulasse como poderia ser afastado um presidente da República. Tanto que no governo do ex-presidente Sarney, no final do governo do ex-presidente Sarney, entraram com um pedido de afastamento dele. E esse pedido chegou à Câmara dos Deputados e o então um pernambucano, então um presidente em exercício da Câmara, Inocêncio de Oliveira, determinou o arquivamento porque a Constituição de 88 não previa em nenhum dos seus artigos como é que poderia se dar, qual seria o rito para se dar o afastamento de um presidente da República. Então, essa mesma Constituição era aquela mesma que estava vigiando quando eu era presidente da República. Mas aí o que aconteceu? O presidente da Câmara ele trouxe ressurgindo de 1950 a Lei 1079, que já estava embutida com uma emenda constitucional à Constituição de 46, que tratava do afastamento do presidente da República. E entrou e quis votar isso, como de fato acabou votando, e foi aprovado a introdução dessa Lei 1079 para preencher esse vácuo que existia na Constituição de 88 sobre como se daria um afastamento de um presidente da República. Eu aí ingressei no Supremo Tribunal Federal contra esse fato, porque já estava se falando no meu afastamento e no pleno andamento da partida, né, a mudança nas regras do jogo, que isso é algo que não, na democracia a gente tem que evitar o máximo possível para não se cometer injustiças.
Eu entrei no Supremo, e aí o Supremo decidiu que não, que o que eu estava arguindo constitucionalmente caberia ao presidente da Câmara estabelecer qual o rito a ser estabelecido para aquele procedimento. Então, o rito foi estabelecido pelo presidente da Câmara, quer dizer, de uma maneira célere, atropelando, como eu estava dizendo, todos os prazos, todos o regimento, a legislação infraconstitucional, enfim. E no caso da presidente Dilma, não. No caso da presidente Dilma, o rito foi o mesmo, mas o ritmo, não é? E o rigor foram diferentes. Tanto assim é que eu fui afastado da presidência da República, depois renunciei, e mesmo tendo renunciado, fui julgado pelo Senado da República, que se reunia em tribunal para julgar presidente da República. E ele não podia ter continuado o julgamento, porque eu já era ex-presidente da República e já haviam dado posse, inclusive, ao vice Itamar Franco como presidente. Então, mas mesmo assim eles prosseguiram e nesse julgamento, além de eu ter sido afastado, eles me colocaram ainda uma pena de 8 anos que não, sem poder participar do processo político brasileiro. Em relação à presidente Dilma, eles retiraram isso. Quando a lei diz que é afastamento e suspensão dos direitos políticos. No entendimento daqueles que participaram do julgamento, os que conduziram o julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, esse "e" foi substituído por "e" ou. Pode ser afastada e a pessoa pode ser afastada e pode ou não ter os seus direitos políticos suspensos. Ela não teve os direitos suspensos dela, políticos dela suspensos, né? Mas eu tive. Então, por isso que eu digo, a diferença foi fundamentalmente essa, que no meu processo, embora o rito fosse o mesmo, o ritmo e o rigor foi diferente daquele a que respondeu a presidente Dilma. Mas, diferentemente do senhor, ela foi até o fim. O senhor renunciou, mas ela foi até o fim. Ela foi até o fim e eu renunciei porque eu não queria me ser submetido a 8 anos sem participar do processo político, da suspensão dos direitos políticos. Isso era uma dupla pena, porque o simples afastamento já é uma penalidade extremamente dura para alguém que, no meu caso, como no dela também, fomos eleitos pelo voto popular e ter o seu mandato cassado assim, dessa maneira, né? Sobretudo no meu caso, porque foi tudo feito às pressas, tudo feito, como disse, de forma atabalhoada, em que nada foi seguido com o rigor da lei, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, foi o que se deu e é isso o resultado que nós temos que eu tive que aceitar. Agora, quando o senhor fala aí nesse "e" ou, isso é uma interpretação que deixa muito em dúvidas, né? E É, outro, não poderia ter não, ficado com o senhor não, também, não, essa na interpretação? lei, na lei não tem o "ou", na lei tem Ah, "e", na lei tem sim. "e", Então entendeu? foi Aí, uma mas decisão errada. na interpretação, que foi dada à época por aqueles que conduziram no Senado da República o processo de afastamento da presidente Dilma, eles entenderam que esse "e" poderia também ser acrescentado ao "e", poderia ser acrescentado o "ou". E aí optaram por essa interpretação de que ou a perda dos direitos políticos e não aplicaram essa perda dos direitos políticos à presidente Dilma. Dois pesos e duas medidas, não, presidente? Foi isso mesmo, Marco. 2 pesos e 2 medidas. Pois é. Eu queria saber, o senhor falou aí que não tem mágoa de nenhum político, mas eu levantei algumas informações na internet. O Janot, ele moveu 30 denúncias contra o senhor, mas nenhum ele conseguiu provar. O Janot tinha uma perseguição pessoal contra o senhor? Olha, nós estamos falando de uma pessoa, né, que eu não guardo mágoa, não guardo ressentimento, mas estamos falando de uma pessoa que, enfim, um procurador-geral da República que, no exercício das suas altíssimas funções,
levou uma arma no coldre para assassinar um ministro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Supremo Tribunal Federal, isso dito por ele próprio, que levou para assassinar um ministro do Supremo. Então, a gente percebe que não é uma pessoa exatamente com pleno domínio das suas faculdades mentais, é uma pessoa que não tem um temperamento estável e que, portanto, naquela função que ele estava exercendo de Procurador-Geral da República, ele dava muita vazão, né, às idiosincrasias dele, enfim, aos problemas que ele tinha em relação às pessoas, e foi isso que aconteceu comigo. Mas não guardo nenhum tipo de mágoa nem ressentimento, não. Isso é assim mesmo. O senhor realmente é grande nesse sentido, né? Obrigado. Agora, o Edinho, não sei se você conhece, Edinho Barbosa, lá da Bahia, faz Não, marketing Edinho. político e tal. O grande Sim, sim, Edinho, sim, sim. Sim, sim. ele está perguntando aqui o seguinte, se o senhor lembra quem fez a marca dos dois LL do Collor? Eu lembro Quem foi? perfeitamente. Foi um grande amigo meu que trabalhou numa agência da Bahia. Meu Deus do céu, como é o nome dele? Faleceu. É, enfim, mas era um baiano que Ele fala foi aqui que para... era o João Silva. Não, não foi João Silva, não. Não, Não não foi sei João se ele... Silva, não? Não, quem me trouxe a marca foi o José Eliton. Joelito. José Eliton com H. José Eliton. Sim. Foi ele que me trouxe a Uhum. marca. Agora, quando ele me trouxe a marca, o José Eliton, e aí a coincidência que tem é que ele era baiano, ele me trouxe o Collor, mas porque, com o desenho da Câmara, da cúpula da Câmara e da cúpula do Senado, tentando estilizar os dois Os. E os dois L's são as duas lâminas do prédio do Congresso Nacional. Uma lâmina pertence ao Senado, a outra lâmina pertence à Câmara, né? E ao lado dessas duas lâminas do prédio tem a cúpula do Senado, que é invertida para baixo, e a outra côncava, convexa, que é a da Câmara dos Deputados. Então, ele me trouxe pensando na minha candidatura ao Senado da República, porque a minha pretensão era, depois de deixar o governo, ser candidato ao Senado. Não pensava nunca em ser candidato a presidente. Então, ele me trouxe essa marca para ser a marca nossa de campanha de senador, e aí deixamos isso guardado, né? Porque não era a época ainda de fazer campanha, de fazer divulgação de uma eventual campanha. E nesse meio tempo veio a questão da candidatura presidencial, e aí o Zé Elton veio e disse: já tem a sua marca. É essa aqui. Só que ao invés da cúpula da Câmara e do Senado, nós vamos colocar os dois Os e esses dois L's de amarelo e verde. Então foi ele que me trouxe essa ideia, que me deu esse presente, que foi uma marca muito importante, ficou muito bem, ficou bem chamativa, assim, bem atrativa. Foi muito, muito boa ideia dele e eu tenho essa boa recordação. Então, me mandaram perguntas também, presidente. O senhor me permita fazer algumas perguntas de Por leitores favor. e que estão acompanhando aqui. Estão perguntando ao senhor sobre o que é que o senhor está achando sobre o Centrão, o apoio do Centrão ao Bolsonaro e a própria figura do Roberto Jefferson está ao lado hoje do Bolsonaro. Aliás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele deu uma live aqui comigo e ele disse que tinha vergonha de receber um apoio se fosse presidente de uma figura como Roberto Jefferson. Bom, o que eu tenho a dizer do Roberto Jefferson é de que eu sou muito grato ao Roberto Jefferson, porque durante o período em que eu fui presidente, ele foi um valoroso deputado, defensor dos projetos do governo e depois, no processo de impeachment, foi muito corajoso e muito destemido no apoio que me deu até o último instante. Foi um dos pouquíssimos deputados que permaneceram até o final comigo, foi o Roberto Jefferson. E gratidão, Magno, eu aprendi com meu pai que não Uhum. prescreve. Gratidão a gente tem é para sempre. Então, essa gratidão eu tenho ao Roberto Jefferson. Em relação à questão do que chamam do apoio do Centrão, o pessoal fala isso de forma pejorativa, querendo diminuir o apoio. E acontece que ali todos que estão eleitos e todos os partidos que estão ali representados, eles ali estão
em função das regras democráticas que foram seguidas. Estão ali em função do desejo e da manifesta vontade do povo de levar à Câmara dos Deputados ou ao Senado aquele determinado deputado ou senador e também aquele partido, A, B ou Z, né? Então, todos ali merecem o respeito, merecem a atenção. O que desvirtuou e tornou pejorativo essa questão de chamar o pessoal, as pessoas de centro, de centrão, é porque houve, no passado, acordos que foram feitos de forma escamoteada, entendimentos que foram feitos de forma não transparente. Então, isso gerou a expressão toma lá da cá, e associado isso ao centrão, né, aos partidos que hoje continuam compondo o centro democrático e que têm hoje uma maioria expressiva na Câmara dos Deputados e que fazem pender uma votação a favor ou contra um projeto com muita facilidade, porque eles têm muita unidade interna. Então, o que eu sempre disse, há um ano que eu venho falando sobre isso, em relação ao que falta ao presidente da República, faltava, hoje faltam mais algumas coisas, mas no início e depois também o que ficou faltando ao presidente da República foi uma preocupação dele em constituir uma base sólida de apoio no Congresso Nacional, para que ele pudesse ter estabilidade no seu governo, governabilidade, e poder, mais do que o apoio dos deputados, da maioria que ele criasse, que ele compusesse, mais do que apoio aos projetos, pudesse ter uma solidariedade à pessoa do presidente. Então, agora ele está fazendo isso de forma apressada, quando isso poderia ter sido feito de forma que os instrumentos da democracia nos dão, não é? Que são os canais institucionais. O presidente da República é o líder político da nação. Como líder político da nação, o presidente tem que fazer política. E fazer política pelos canais institucionais, que são os partidos políticos e os políticos. Não pode fugir disso. É assim em qualquer democracia. Agora mesmo em Israel, nós tivemos 3 eleições lá, que é uma democracia sólida, né? Num espaço conturbado, como é o do Oriente Médio. 3 eleições num ano e nenhum dos 2 contendores conseguiram fazer a maioria. Ao final da terceira eleição, eles sentaram-se agora em volta de uma mesa e chegaram a um acordo. Dividiram os ministérios. Mas isso sob o foco e a luz do dia, e o foco da mídia, da imprensa, e o escrutínio da população, todos participando disso. Na Itália mesmo, na eleição, agora tem um partido chamado Liga Norte, e Partido 5 Estrelas, partidos da extrema-direita, que fizeram uma composição com partido de esquerda para poder governar. Então, essas composições e esses entendimentos fazem parte, sim, do exercício político dentro de uma democracia. O que deve ser evitado é exatamente fazer esses entendimentos sem que se saiba direito qual é a agenda que o presidente está cumprindo para esses entendimentos, com que partidos, com as pessoas recebendo fora de agenda ou não constando de agenda. Isso é que leva a essa questão de dizer o toma lá da cá, como se fosse uma coisa inapropriada. Não, não é inapropriado, não. Ele tem que construir a sua base de sustentação. E os partidos que formam o centro, são partidos que merecem o respeito, porque ele é constituído por deputados e senadores eleitos pelo voto popular, do mesmo jeito que outros que não são do centro pertencem à extrema-direita ou à extrema-esquerda, ou à esquerda ou à direita. Não é? Presidente, eu gostaria que o senhor desse uma resposta mais curta, porque nós só temos agora 6 minutos. Tem uma pergunta assim, que eu queria que o senhor resumisse assim. Onde o senhor errou? Por que não deu certo o seu governo? Bom, aí eu posso utilizar essa última resposta que eu ofereci a você. O meu grande erro foi não ter trabalhado desde o início na construção dessa maioria parlamentar. Esse foi o grande erro. Porque a minha eleição também, se a gente se lembrar, não é? A minha eleição foi uma eleição solteira, diferentemente daqueles que estão nos ouvindo, diferentemente dessas últimas eleições, que a gente elege presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. A minha eleição, em 89, foi eleição solteira, somente para presidente. Então, quando eu assumi, em março de 1990, eu assumi com um congresso que havia sido eleito em 1986. E esse congresso foi muito bom, foi muito positivo, porque eu já tinha relação com ele
pelo fato de ter sido governador de Estado e ter participado, como governador, da elaboração da Constituição de 88, da qual esses deputados e senadores participaram, eleitos em 86. Bom, o problema começou a existir na minha base de sustentação quando houve a eleição, que ocorreu em outubro de 1990, 7 meses depois de eu ter tomado posse, e foi eleito um novo Congresso. Naturalmente, esse novo Congresso chegou com uma representação que refletia a insatisfação das pessoas com o meu governo, pelas medidas que eu havia tomado, embora eu tivesse tido o apoio de 66% da população às medidas que eu estava adotando, pesquisa Datafolha, mas havia uma insatisfação latente em função de diversas outras medidas que eu estava tomando. Então, esse Congresso que eu tive que lidar a partir de 1991, que foi um Congresso diferente. E eu deixei para lá, eu deixei para lá, não trabalhei na construção dessa maioria. Quando eu comecei a trabalhar na construção dessa maioria, era tarde demais. E os deputados já haviam tomado a sua posição e a sua decisão íntima de me afastar da presidência da República, o que de fato ocorreu. O senhor está com o Bolsonaro, ou é oposição ao Bolsonaro, ou aquele discurso que voto pelo Brasil? O meu discurso é esse, porque eu, como ex-presidente, não é, da República, e hoje exercendo o mandato de senador, é muito difícil a gente tomar uma posição contra um presidente da República ou a favor de um presidente da República, sem que se pareça uma posição que a um ex-presidente talvez fosse exigido uma posição mais de neutralidade, mais de procurar a convergência, de procurar o consenso, de procurar ajudar, não é, o governo a sair dos problemas que ele vivencia. Eu estou nessa posição, uma posição de alertar o presidente da República para os problemas que eu estou vendo, que estão, alguns que eu já dizia há algum tempo que iriam acontecer, estão acontecendo. Ele agora está correndo atrás para construir essa base parlamentar, algo que eu venho falando, como já afirmei aqui, há cerca de 1 ano que eu venho falando sobre isso, e agora venho alertando para os problemas que ele está vivenciando e tratando de forma errada, como essa posição Bolsonaro ainda pode dar certo? Pode, eu acho que pode. Eu acho que todos nós temos que trabalhar para que ele dê certo. Porque o presidente da República, quando falam hoje em impeachment, por exemplo, impeachment, eu sou contra o impeachment, né, de se tratar do impeachment do atual presidente. E dizem, por quê? Eu digo, mas será que num momento como esse que nós estamos vivendo, de uma pandemia que está afligindo milhares de famílias, e aqui eu quero deixar o meu abraço de consternação a todas as famílias que tiveram entes queridos seus perdidos por essa pandemia, deixar aqui esse meu abraço. Mas, então, falar de um impedimento de um presidente da República numa guerra como essa, que é mundial, que todos nós estamos travando contra um vírus que é um inimigo invisível, contra o qual não temos remédio, vacina, vamos tratar de impeachment agora? Não, não é o momento. O momento é de nós estarmos juntos e unidos para combater o nosso inimigo comum, mundial, que é o vírus. Presidente Collor, senador, eu agradeço muito pela sua presença aqui nessa nossa live, foi muito importante. O Brasil agradece, o Nordeste agradece, e eu espero tê-la aqui em outras ocasiões aqui. Sem dúvida, Magno. Pode contar comigo, você sabe da admiração que eu tenho por você, do seu trabalho profissional. Nos conhecemos já há muitos e muitos anos e eu quero lhe cumprimentar pelo grande trabalho que você continuadamente vem exercendo como um grande jornalista que é nesse Brasil. Meus parabéns a você, o meu abraço e obrigado por ter aberto essa janela dentro do seu programa para nós podermos fazer essa live. Muito obrigado, Marcos. Mas diga só o seguinte, se o cavalo passar selado, eu monto para presidente. Eita, Magno, que provocação! Monta ou não? Eu prefiro que o cavalo monte ele selado para o Senado da República. Eu preferiria, viu? Um abraço, Deus. Um abraço, boa noite. Boa noite.